Então, bem-vindos em nome da UANSE, nossa conferência UANSE 2020, Conduzindo Crianças, uma Jornada na Graça de Deus. Queria chamar o reverendo Weber, vai estar dando os boas-vindas no nome da igreja e orando também pelo nosso tempo. Boa noite, queridos. É uma alegria receber você aqui para esse tempo que Deus preparou para nós ouvirmos sua voz, seu ensino, e assim aprendemos como melhor discipular crianças, cuidar dos nossos filhos, mas também daqueles que Deus tem trazido para nós. Então, uma alegria, em nome da Igreja Presbiteriana de Brasília, do Conselho da Igreja, nós recebemos vocês com muita alegria. Aquilo que vocês precisarem, estamos aqui para servir. Convido você para fechar os seus olhos, nós vamos orar, logo depois nós vamos ouvir uma canção, louvando a Deus junto com o Walter Júnior. Vamos orar. Ó Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus Trino, Todo-Poderoso, presente nesse lugar, como Deus onipresente que és. Deus que, como onisciente, conhece o nosso coração, sabe exatamente aquilo que nós precisamos receber do Senhor e que, por graça, manifesta-se continuamente. Nós estamos aqui e pedimos que o Senhor abra nosso entendimento, prepare o nosso coração como solo fértil para a semente que será trazida da Tua Palavra. E Espírito Santo, nós te pedimos, aplique as verdades aqui aprendidas para que vivamos para a Tua glória e sejamos instrumentos nas Tuas mãos para conduzirmos as crianças à Tua presença, se tornando homens e mulheres segundo o Teu coração. Usa o pastor Ted naquilo que o Senhor tem trazido ao seu coração, para que, como instrumento do Senhor, a palavra chegue ao nosso coração. Oramos pelo pastor Felipe Niel, que será o tradutor, que ele também seja instrumento nas Tuas mãos. E cada um de nós que aqui estamos, e aqueles que estão a caminho, sejamos por Tua graça, conduzidos naquilo que o Senhor preparou para esses 2 dias, pois nós oramos ao Senhor em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Há orações que cantamos, há canções que são para nós uma oração. Esta reconhece a grandeza de Deus, Deus diante do qual estamos. Por isso, grandes são nossas expectativas. Louvemos ao Senhor, oremos essa canção. Amém? É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É o Teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. Amém. I'm very thankful to be with you tonight and tomorrow.
Sou muito grato por poder estar aqui com vocês nessa noite e amanhã também. Margie and I have had a number of times to visit in Brazil. This is our 10th time in Brazil. A Marge e eu já visitamos o Brasil várias vezes. Essa é a 10ª vez que a gente vem ao Brasil. And our third time in the beautiful city of Brasilia. E a 3ª vez aqui nessa bela cidade de Brasília. So we're looking forward to these days that God has given us together. Então nós estamos animados para esses dias que Deus nos deu juntos. I'm going to be teaching from an unpublished manuscript that I'm working on. Eu vou ensinar esses dias a partir de um manuscrito que eu ainda não publiquei, que eu And estou trabalhando nele. We'll be looking at examples of parenting from the Old Testament. E nós vamos olhar para alguns exemplos de pais criando seus filhos no Antigo Testamento. But before I begin that, I want to say that Margie and I are here to serve you. Mas antes da gente começar, eu quero dizer para vocês que a Marge e eu estamos aqui para servi-los. And so we'll be delighted to talk with you in the breaks or before and after and about things I'm teaching or things that we have written. Então nós vamos ficar felizes de falar com vocês antes e depois das palestras sobre o que eu estou ensinando e sobre outras coisas também. Often Christian people try to understand what are the examples we have of parenting in the Old Testament. Muitas vezes os cristãos tentam entender os exemplos que temos sobre criação de filhos no Antigo Testamento. Can we find biblical examples of people who managed parenting and family life well? E eles ficam se perguntando, será que tem bons exemplos de pessoas que lidaram bem com criação de filhos, com família no Antigo Testamento? And sadly, there are not very many examples of good parenting in the Old Testament. E tristemente não existem muitos bons exemplos de criação de filhos no Antigo Testamento. Some of the greatest saints disappoint us as parents. Alguns dos grandes santos nos desapontam bastante como pais. For example, Abraham's family was torn apart by the rivalry between his sons Ishmael and Isaac. Por exemplo, a família de Abraão foi dividida pela rivalidade entre os seus filhos Ismael e Isaac. And the problems of that broken family are with us even until this day. E os problemas dessa família quebrada estão conosco até os dias de hoje. And Isaac continued the pattern by overindulging his son Esau. E Isaac continuou esse padrão ao mimar o seu filho Esaú. And he left his son Jacob to be parented by his devious wife Rebekah. E ele acabou deixando o seu filho Jacó para ser também mimado pela sua esposa Rebeca. And Jacob continued the pattern of poor parenting. E Jacó também continuou o mesmo padrão de ser um pai ruim. He doted upon his son Joseph, and Leah's sons grew up to be wicked men. Jacó acabou também mimando o seu filho José, e os filhos de Lia, que era outra esposa, acabaram se tornando homens ímpios. And there are other examples in the Old Testament. E tem outros exemplos no Antigo Testamento. Think of Aaron, whose sons offered strange fire on the altar. Pense sobre Arão, cujos filhos ofereceram fogo estranho no altar. Or Eli, who we will look at tonight. Ou, por exemplo, para Eli, o personagem para o qual nós vamos olhar nessa Or noite. David, whose son Amnon raped his half-sister Tamar. Ou, por exemplo, Davi, cujo filho Aminon estuprou a sua meia-irmã Tamar. And his son sought to overthrow his family and take the kingdom. E o outro filho dele, Absalão, tentou derrubar o seu reino e o seu reinado e tomar conta do reino. So in the Old Testament we find many examples of family dysfunction. Então no Antigo Testamento nós temos vários exemplos de famílias disfuncionais. Now we know the Bible is not a book of virtues where we try to find virtuous people whom we can emulate. E nós sabemos que a Bíblia não é um livro de virtudes, onde nós vamos para buscar pessoas virtuosas as quais nós podemos imitar. And the Bible is shockingly honest about the problem of sin and the fallenness of this world. E na verdade a Bíblia ela é chocantemente honesta sobre o problema da queda e as consequências da queda neste mundo. And we find accounts throughout the Old Testament of people who failed God and who failed one another. Nós encontramos relatos no Antigo Testamento de pessoas que falharam para com Deus e falharam umas com as outras.
outras. The story of the Bible is a story of grace. A história da Bíblia, de fato, é uma história da graça. It's not a story of noble people growing to human perfection and goodness. Não é a história de pessoas nobres crescendo para se tornar humanos perfeitos. It's a story of fallen people who receive incredible grace and mercy from God. Mas sim a história de pessoas caídas que receberam graça e misericórdia maravilhosas de Deus. It's a story of grace and mercy even in the face of human failure. É a história de graça e misericórdia mesmo diante da falha humana. Now, how can we interpret these Old Testament examples? Agora, como é que nós podemos interpretar esses exemplos do Antigo Testamento? And there are stories, we can draw positive lessons even from these negative stories. E nessas histórias a gente pode ainda tirar lições positivas mesmo nessas histórias negativas. And the Apostle Paul in 1 Corinthians 10 gives us a key for understanding these Old Testament accounts. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, ele nos dá a chave para entendermos esses relatos do Antigo Testamento. And he reminds us that God was not pleased with many of these people. Ele nos lembra ali que Deus não estava satisfeito com muitas dessas pessoas. And these things happened as examples for us, E ele nos lembra também que essas coisas aconteceram como exemplos para nós. so that we would not set our hearts on evil things as they did. Para que nós não colocássemos o nosso coração em coisas más como eles fizeram. And so we have this Old Testament history that exists in rich detail in the scriptures. Então nós temos essas histórias do Antigo Testamento que foram relatadas com detalhes nas Escrituras. And it's been given so that we would not test God like they did. E elas nos foram dadas para que nós não testemos a Deus como eles fizeram. Paul reminds us these things happened to them and were written down as examples for us upon whom the ends of the ages have come. E Paulo diz no versículo 6, essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. So from these Old Testament accounts we can learn powerful lessons. Então, nesses relatos do Antigo Testamento, nós podemos aprender lições poderosas. And we will see that the grace of God overcomes human sin and evil for the glory of God. E nós vamos ver que a graça de Deus, ela sempre supera a maldade humana para a glória de Deus. As Psalm 103 reminds us, God does not treat us as our sins deserve. Como nos lembra o Salmo 103, Deus não nos trata de acordo com as nossas iniquidades. He removes our sins from us as far as the east is from the west. Ele remove os nossos pecados de nós tão longe quanto o oeste está do leste. He's a God of compassion. Ele é um Deus de compaixão. He remembers that we are dust. Ele lembra que nós somos pó. His love is from everlasting to O everlasting. seu amor é de eternidade em eternidade. And so we have a historical record that is full of human failure. Então nós temos aqui um relato cheio de falhas humanas. But we have a God who is full of redemptive grace and mercy. Mas ao mesmo tempo nós temos um Deus que é cheio de misericórdia e graça redentiva. And so in spite of human failure in these accounts, we see the covenant mercy of God to undeserving people. Então, apesar das falhas humanas nesses relatos, nós vemos a graça não merecida de Deus para essas pessoas. Now maybe we would be tempted to conclude, why worry about poor parenting and dysfunctional families? God's at work. E talvez você ouça isso e seja tentado a pensar, então por que me preocupar sobre criação de filhos? Deus está trabalhando. God overcomes these things for our good and for His glory. Deus sempre supera nossos erros para o nosso bem e para a glória dele. So why bother to do the parenting task well? Então por que me preocupar em me esforçar em fazer bem essa tarefa de criar meus filhos? In spite of the failures of the Old Testament examples, God showed mercy to them. Porque apesar das falhas desses exemplos do Antigo Testamento, Deus demonstrou misericórdia para com eles. That's not the way the apostle reasons in 1 Corinthians 10. Mas essa não é a forma como o apóstolo Paulo raciocina lá em 1 Coríntios capítulo He 10. says these things are given as cautionary tales for us. Ele diz, essas coisas ocorreram como exemplos para nós. They were written as examples for us. Elas foram dadas como uma advertência We para have nós. them as warnings. Nós temos elas como avisos. So if you think you're standing firm, be careful that you do not fall. Então, se você pensa que você está de pé, cuide para que você não caia. And the weaknesses and failures of Old Testament examples show us temptations that are common to man. Então, as fraquezas e as falhas dos exemplos do Antigo Testamento nos mostram
tentações que são comuns aos homens. And so we look at their struggles and we understand these struggles are common to the people of God. Então nós olhamos para as dificuldades deles e nós vemos que essas dificuldades são comuns ao povo de Deus. And of course, Paul reminds us there in 1 Corinthians 10 that God is faithful. E obviamente Paulo nos lembra lá em 1 Coríntios 10 de que Deus é fiel. He will not let us be tempted beyond what we can bear. Ele não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. But when we're tempted, he will provide a way out so that we can stand up under the temptation. Mas quando somos tentados, ele nos providenciará um livramento de sorte que possamos suportar. So we have negative examples in the lives of these Old Testament saints. Então nós temos exemplos negativos na vida desses santos do Antigo Testamento. And they will teach us what we should and should not do with our children. E eles vão nos ensinar o que nós deveríamos e não deveríamos fazer com nossos filhos. But they are also the canvas on which God grace and mercy to undeserved people. Mas eles também são a tela onde Deus pinta quadros maravilhosos da graça e misericórdia imerecidas que ele derrama sobre o seu povo. As the apostle reminds us, God is faithful. Como o apóstolo nos lembra, Deus é fiel. His grace is made perfect in weakness. A graça dele é aperfeiçoada na nossa fraqueza. We are not consigned to failure. Nós não estamos presos ao fracasso. God will provide a way out even in our deepest hour of need. Deus providenciará livramento na nossa hora mais necessitada. And our hope is not that we will learn to live lives of virtue. E a nossa esperança não é a de que nós iremos aprender a viver vidas virtuosas. But our hope is that God is powerful. Mas a nossa esperança é que Deus é poderoso. Both in our successes and in our failures. Tanto nos nossos sucessos quanto nos nossos fracassos. And he reminds us that all things are of him and through him and to him. E ele nos lembra que todas as coisas são dele, por ele e para ele. And to him be glory forever. E para ele seja a glória para todo sempre. So at this conference we're going to look at some examples from the Old Testament. Então nessa conferência nós vamos olhar para alguns exemplos do Antigo Testamento. And we're going to rethink these stories in the ways that 1 Corinthians chapter 10 encourages. E nós vamos repensar essas histórias à luz do que 1 Coríntios 10 nos encoraja. Now the first one is out of sequence with the other four that we will be looking at. Agora a primeira que vamos estudar hoje à noite, ela não está na sequência das outras 4 que nós vamos olhar. Tonight I want to take you to the story of Eli and to 1 Samuel chapter 2. Hoje à noite eu quero te levar à história de Eli, lá em 1 Samuel capítulo 2. And in the sessions we have tomorrow, we'll be looking at 4 parts of the story of Jacob and his sons. E nos 4 períodos que teremos amanhã, eu vou levar vocês para a história de Jacó e seus filhos. But tonight we're looking at Eli. Mas hoje à noite vamos olhar para Eli. I think of Eli as a prodigal father. Eu penso em Eli como um pai pródigo. If you have your Bibles or your phone, you can turn to 1 Samuel chapter 2. Se você tem a sua Bíblia ou o seu celular, você pode abrir lá ou ligar lá em 1 Samuel 2. I won't read the passage, but I will be referencing the passage and you'll be able to follow along. Eu não vou ler a passagem toda, mas eu vou estar fazendo referências à passagem, então você fique com a Bíblia aberta. There's a story about the great artist Raphael who painted many of the frescoes at the Vatican. Tem uma grande história sobre o grande artista Rafael que pintou os afrescos lá no Vaticano. And he was painting one day and a couple of cardinals came along to watch him paint. E ele estava lá pintando um dia e alguns dos cardeais vieram vê-lo pintar. And one of them commented that he thought the face of the Apostle Paul looked too red. E um deles comentou que a face do apóstolo Paulo no afresco estava vermelha demais. And Raphael said he's red because he's blushing over the condition of the church. E Rafael respondeu dizendo: a face dele está vermelha porque ele está envergonhado com a condição da igreja, o estado da igreja. The author of 1 Samuel must have been blushing over the condition of the people of God at the time of Samuel. E o autor de 1 Samuel provavelmente estava bastante envergonhado com a condição do povo de Deus enquanto ele escrevia 1 Samuel. And there were many reasons for embarrassment. E existiam muitas razões para ele estar envergonhado. This was the time of the judges, Esse era o período dos juízes. when everybody did what was right in his own O eyes. período em que cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. And there was spiritual apathy throughout the land. E por toda a terra havia apatia espiritual. It was also a time of limited
limited prophetic E activity. também foi um tempo de atividade profética limitada. God was not speaking to his people very often. Deus não estava falando ao seu povo frequentemente nessa época. Do you remember that when God speaks to young Samuel in chapter 3, he thinks Eli is calling him? Você se lembra que quando Deus fala ao jovem Samuel, lá no capítulo 3, Samuel pensa que é Eli falando com ele. And he thinks that because God's word was rare in those days. E ele pensa isso porque a palavra de Deus era rara naqueles dias. A third reason is that Eli's sons were wicked men. Uma terceira razão é porque os filhos de Eli eram homens ímpios. They were making a mockery of the worship of God every day. Eles estavam zombando da adoração a Deus todos os dias. They were desecrating the sacrifices God had commanded for Israel. Eles estavam desacralizando os sacrifícios que Deus havia ordenado a Israel. They were abusing the worshipers. Eles estavam abusando dos adoradores. They had even turned the house of God into a brothel. Na verdade, eles tornaram a casa de Deus num bordel. And then fourthly, on top of all of that, Eli, the high priest in Shiloh, had abdicated his leadership. E acima de tudo isso, Eli, o sumo sacerdote em Siló, abriu mão de sua liderança. Now there's a reason why God gives us these stories in such great detail. E tem uma razão do porquê Deus nos dá essa história com tantos detalhes. They're written for our instruction. Elas foram escritas para nossa instrução. There are positive lessons that we are intended to draw from these examples. Existem lições positivas que estão aqui para serem tiradas desses exemplos. And so I have four things for you tonight as we look at the story of Eli. Então eu tenho 4 coisas para vocês aqui hoje à noite à medida que olhamos para a história de Eli. We see disregard for God on the part of his sons. Primeiro nós vemos desrespeito por Deus por parte dos filhos de Eli. We see complicity with their sin on the part of E Eli. nós vemos complacência com o pecado deles por parte de Eli. We see the condemnation of God on the sins of Eli and his sons. Nós vemos a condenação de Deus aos pecados dos filhos de Eli e de Eli. And in contrast to all of that, we see that God is raising up Samuel to lead his people. E em contraste com tudo isso, nós vemos Deus trazendo Samuel para liderar o seu povo. Let's begin with the disregard for God that we see on the part of the sons of Eli. Vamos começar com o desrespeito para com Deus que vemos nos filhos de Eli. They display an appalling disregard for God. Eles mostram um desrespeito profundo e alarmante para com Deus. 1 Samuel 2:12 tells us that Eli's sons were wicked men. They had no regard for God. Em 1 Samuel 2,12 diz que os filhos de Eli eram ímpios e eles não se importavam com o Senhor. If you notice the first 10 verses of chapter 2, they're Hannah's prayer when she's praying for a son. Se você perceber aí, os 10 primeiros versículos de 1 Samuel 10, eles são a oração de Ana, adorando a Deus pelo filho que Deus deu. And she speaks of the wicked and the mighty and the arrogant. E ela lá fala do ímpio, do arrogante. She speaks of those who contend with God. Ela fala daqueles que brigam com Deus. And it might sound like a description of the Philistines or the Canaanites. E à primeira vista pode parecer uma descrição dos filisteus ou dos cananeus. But it also could be a description of Eli's sons. Mas também poderia ser uma descrição dos filhos de Eli. They were wicked, arrogant men. Eles eram homens ímpios e arrogantes. And we see several evidences of that wickedness in this passage. E nós vemos várias indicações dessa arrogância nessa passagem. First, they did not have the fear of the Lord. Primeiro, eles não temiam a Deus. They did not know God. Eles não conheciam a Deus. This is a shocking story. Essa é uma história alarmante. These men were priests in Shiloh. Esses homens, eles eram sacerdotes em Siló. And they were using the office of the priesthood for their personal gain. E eles estavam usando o ofício do sacerdócio para ganho pessoal deles. They were utterly corrupt as priests. Eles eram profundamente corruptos como They're sacerdotes. mocking God in this holy office every day. Eles estavam zombando a Deus nesse sacerdócio santo todos os dias. They had no regard for God. Eles não se importavam com And Deus. secondly, they dishonored and corrupted the E sacrifices. segundo, eles desonravam e corrompiam os sacrifícios. God's people would bring their sacrifices to the O tabernacle. povo de Deus trazia os seus sacrifícios no tabernáculo. And Leviticus made provision that the priest
could take a portion of what is offered. E lá em Levíticos foi determinado que o sacerdote poderia tirar uma porção daquilo que era And they oferecido. could have a portion of the breast or the thigh. E eles poderiam tirar uma porção do peito ou da coxa. And that portion was part of how the family of the priest would be supported in their office. E essa porção era como a família do sacerdote era alimentada. But the law was clear that the fat portions and the most beautiful portions of the meat were to be offered in sacrifice to God. Mas a lei ela era muito clara de que as partes gordurosas, as melhores partes da carne deveriam ser oferecidas em sacrifício a Deus. They belonged to God and they were to be totally consumed before God. Elas pertenciam a Deus e deveriam ser completamente consumidas diante de Deus. But Eli's sons took the best portions before they could be offered. Mas os filhos de Eli iam lá e pegavam as melhores porções antes delas serem ofertadas. They would send their servant in while the meat was still being boiled. Enquanto a carne ainda estava lá cozinhando, eles enviavam o servo deles. And the servant would take a fork and poke around and find the best portions. E o servo pegava o garfo e ficava ali procurando as melhores porções. And before the fat had been burned, the servants would take the best parts of the sacrifice. E antes que a gordura queimasse, o servo pegava as melhores partes do And they would sacrifício. demand the best, the portions with a lot of fat on them. E eles exigiam as partes com bastante gordura. And if the person who was offering the sacrifice objected, they Isso é- would threaten them. E se a pessoa que estivesse oferecendo o sacrifício se opusesse a isso, eles a ameaçavam. And they said, either you give it to me or I will take it by force. E eles diziam, ou você me dá ou eu vou tomar a força. So in verse 17 gives us an assessment of this wickedness. O verso 17 nos dá uma avaliação sobre essa maldade. It says, the sins of the young men was very great in the Lord's sight, for they were treating the Lord's sacrifice with contempt. O verso 17 diz: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. This was no small matter for God. Isso aqui não era algo à toa, não era algo sem significado para Deus. Verse 22 tells us that they committed sexual immorality. No verso 22, nós vemos que eles cometeram imoralidade sexual. They slept with the women who served at the entrance of the tent of meeting. Eles estavam tendo relações com as mulheres que serviam à entrada da tenda do encontro. Now Exodus talks about the fact that there were women who served at the meeting at the door of the tent of meeting. Lá em Êxodo fala sobre essas mulheres que eram para servir à porta da tenda do encontro. We don't know. We do know that Eli's sons intimidated and threatened violence toward those who offered sacrifices. A gente sabe com certeza que os filhos de Eli intimidavam aqueles que estavam trazendo sacrifícios. We don't know if they. We wonder, did they threaten and intimidate these women as well? E a gente se pergunta se eles também não estavam intimidando essas mulheres. We do not know. A gente não sabe. But we do know that they had a brazen disregard for God and His worship. Mas o que nós sabemos é que eles estavam desrespeitando a Deus e a adoração ao Senhor. And so these priests openly fornicated with women in the very entrance of the tent of meeting. Então esses sacerdotes estavam abertamente tendo relações com essas mulheres à porta da tenda do encontro. And verse 24 offers this summary statement: they caused the people of God to sin. E no verso 24 a gente tem um resumo de tudo isso, onde diz que eles levavam as pessoas a pecar. The sins of these young men were shocking. Os pecados desses jovens, eles eram alarmantes, chocantes. And their behavior was morally repugnant to E God. o comportamento deles era repugnante a Deus. And when the people of God, when the Israelites saw their behavior, they began to abhor the offerings to the Lord. E quando o povo de Deus viu o que eles estavam fazendo, eles também começaram a defraudar o sacrifício a Deus. And they abhorred the worship at the tent of meeting. E eles fizeram o mesmo na adoração, na tenda do encontro. There was no sense of holiness there. Não existia mais um senso de santidade ali. No sense of the fear of God. Não existia temor do Senhor. No reverence for God and His worship. Não existia reverência a Deus em sua adoração. And so the result was they caused God's people to disregard
the worship of E o God. resultado é que o povo de Deus passou a desrespeitar a adoração a Deus. It's a frightening thing to think of these men and their contempt for God and the worship of God. É algo muito pesado pensar no que esses homens fizeram e como eles desrespeitaram a Deus e a adoração a Deus. 1 Corinthians 10 reminds us that the temptations we face are common temptations. 1 Coríntios 10 nos lembra que toda tentação que nós enfrentamos, ela é uma tentação comum. We would be foolish to think these men were tempted with things that you and I could not be tempted with. Nós seríamos tolos se pensássemos que esses homens foram tentados com coisas que nós não somos tentados. And let's pause and recognize that it's easy for us to become familiar with the things of God. E vamos parar aqui um momento e refletir sobre o fato de que é muito fácil para nós nos tornarmos familiarizados com as coisas de It's easy Deus. for us to treat the worship of God without enough regard. É muito fácil para nós tratarmos a adoração a Deus sem o respeito devido. There's a warning here for us. Existe um alerta para nós aqui. Don't let the things of God become worthless to you. Não deixe que as coisas de Deus se tornem sem significado para você. Treasure God's word. Entesoure a palavra de Deus. Treasure Christian fellowship. Entesoure a comunhão cristã. Treasure the corporate worship that takes place on the Lord's Day. Entesoure a adoração corporativa que acontece no dia do Senhor. Prepare your own hearts and seek to prepare your families for entering into worship on the day of the Lord. Prepare o seu coração e busque preparar o coração da sua família para entrar em adoração no dia do Senhor. Don't allow the fact that we can come into the presence of God become commonplace for you. Não permita que o fato de que nós podemos entrar à presença de Deus se torne algo sem importância para você. Guard your soul. Guarde a sua alma. Guard your soul against familiarity. Guarde a sua alma contra a familiaridade. Guard your soul against growing cold. Guarde a sua alma para que você não se torne frio. Don't allow yourself just to go through the motions. Não permita que você apenas aprenda a fazer os gestos que te são esperados. Guard your heart. Guarde seu coração. These things are here for our instruction. Essas coisas estão aqui para nossa instrução. Well, we also see the complicity of Eli in the sins of his sons. Mas a gente também vê nesse texto a complacência de Eli para com os pecados de seus filhos. And this is where we see the obvious parental failure in Eli's E family. é nessa parte que a gente vê o fracasso de criação de filhos na vida da família de Eli. And as you know, I'm someone whose ministry has been very focused on parenting and on the callings God has given us to raise our children. E como vocês sabem, eu sou alguém cujo ministério tem sido muito focado nessa área de criação de filhos. And so I read in this chapter and I see the complicity of Eli with the sins of his sons. Então eu olho para esse capítulo aqui e eu vejo essa complacência de Eli para com o pecado de seus filhos. And in chapter 3, God takes young Samuel into his confidence. E no capítulo 3, Deus chama o jovem Samuel e se abre com ele. And he says, I am going to bring judgment on the family of Eli. E ele diz o seguinte: eu vou trazer juízo sobre a família de Eli. He says, God says he knew about the sins of the sons of Eli. Deus fala que ele sabe sobre os pecados dos He filhos de knew Eli. how they had made themselves contemptible. Ele conhece como eles desrespeitaram os sacrifícios. And Eli did not restrain them. E como Eli não os restringiu, os disciplinou. Eli was complicit. Eli estava sendo complacente. He sat on the sidelines and was a spectator of what his sons were doing. Ele ficou ali nas linhas laterais olhando só o que os filhos dele estavam fazendo. This man was the high priest. Veja, esse homem era o sumo sacerdote. He had authority. Ele tinha autoridade. He was the one who was finally responsible for the worship that would take place at the tent of meeting. Ele era o responsável final pela adoração que acontecia ali na tenda do encontro. And it says he did not restrain his sons. E ainda assim ele não restringiu, ele não disciplinou os seus And filhos. even when he did confront them, he did not follow through. E mesmo quando ele confrontou os seus filhos, ele não deu continuidade. He was all talk and no action. Ele falava bastante, mas não fazia nada. Look at verses 22 to 25. Olhe para os versículos 22 a 25 de 1 Samuel 2. Eli says, I've heard a report about you.
Eli diz: eu ouvi um relato sobre vocês. It's not a good report. Não é um relato bom, But his sons ignore him. mas os filhos simplesmente o The ignoraram. text tells us they did not listen to their father's rebuke. O texto diz que eles não ouviram a repreensão do pai. So we have a father here who is passive, Então a gente tem aqui um pai passivo, and even when he does rebuke his sons, he fails to follow through with the rebuke. e mesmo quando ele exorta os seus filhos, ele não dá continuidade. And we have sons who have learned to ignore their E father. nós temos filhos que aprenderam a ignorar o pai. And at the end of the day, he does nothing. E no final das contas, o que ele acaba não fazendo nada. They continue in their office as priests. Eles continuam no ofício deles como sacerdotes. They should have been thrown from their office. Eles deveriam ter sido tirados do ofício de sacerdote. They should have been taken out and stoned for their sin against De God. fato, eles deveriam ter sido tirados e apedrejados pelos pecados que eles cometeram contra Deus. But Eli makes this rather weak rebuke and then he does nothing. Mas ele faz essa exortaçãozinha fraca e depois não faz nada. And they continue until God finally removes them from E eles office. continuam até que o próprio Deus venha e os remova do Look at ofício. verses 27 to 29. Olha para os versículos 27 a 29. A man comes from God and he prophesies against Eli. Um homem veio da parte de Deus e profetizou contra Eli. And he reminds Eli of God's mercy to Eli and to his E family. ele relembra Eli da misericórdia que Deus havia derramado sobre Eli e sua família. And he asks a very interesting question of Eli. E ele faz uma pergunta bastante interessante para Eli. He says, "Why do you scorn my sacrifices and offerings?" Ele diz: por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta? You see, God regarded Eli's failure to restrain his sons as Eli scorning the sacrifices and offerings of God. Perceba como Deus trata a falta de repreensão de Eli como se ele mesmo estivesse zombando das ofertas. And the rebuke of the man of God is not just about Eli's sons. Percebe que a exortação do homem de Deus não é dirigida apenas aos filhos de Eli, It's about Eli himself. mas é dirigida ao próprio Eli também. And you notice the man from God says, "You are fattening yourselves," plural, on the sacrifices. Veja que o homem de Deus, ele fala para Eli dizendo: vocês estão engordando a si mesmos com a gordura do sacrifício. He includes Eli in the rebuke. Ele inclui Eli na He doesn't exortação. just say your sons are fattening themselves on the sacrifice. Ele não diz: olha, os seus filhos estão engordando com a gordura do sacrifício. Now earlier we're told how that Hophni and Phinehas were stealing the best meat from the sacrifices. Mais cedo nós fomos ensinados como Hofni e Finés estavam roubando a carne do sacrifício, They were taking the best portions home with them to Le- enjoy them. levando as melhores partes com eles para casa para curtir e And desfrutar delas. apparently when they got home, Eli was saying, "How about giving me a piece of that fat meat?" E aparentemente quando eles chegavam em casa lá com a carne gordurosa, ele virava para eles e falava assim: dá um pedacinho para mim aí também. You see, Eli was complicit with Tá them. vendo? Ele era complacente com o He pecado was deles. also enjoying the stolen meat. Ele também estava desfrutando da carne roubada. What failure as a father. Que fracasso como pai. No wonder his sons ignored him when he rebuked Não them. é de se admirar que os seus filhos o ignoraram quando ele os exortou. He was a compromised man. Ele era um homem que havia falhado também. And there's a warning for us here as fathers and mothers. E existe uma advertência para nós aqui como pais e como mães. When we are willing to compromise and be complicit with things that our children do that are wrong, we are failing as parents. Quando nós estamos dispostos a abrir mão e estamos dispostos a não exortar o erro dos nossos filhos, nós como pais estamos falhando. When we fail to correct, Quando nós falhamos em corrigir, when we fail to follow through with the correction, quando nós falhamos em dar continuidade à correção, we become complicit in what they do. nós passamos a nos tornar cúmplices do que eles estão fazendo. And when we are complicit, they will not listen to us. E quando nós nos tornamos cúmplices, eles param de nos ouvir. And that's what we have here. E é isso que a gente tem aqui. Eli was a compromised man. Ele era um homem que ele não tinha moral para falar. And that may have been why his sons didn't listen to his E rebukes. provavelmente foi por isso que os seus filhos não ouviram as suas They exortações. couldn't take him seriously. Eles não o levavam a sério.
And it's so easy for us as parents to compromise. E é muito fácil para nós como pais fazermos o mesmo. So easy for us to accept entertainment into our homes that we ought never to accept. É muito fácil para nós como pais aceitarmos entretenimento em nossas casas que nós nunca deveríamos aceitar. To accept video games in the home that we should not have in our homes. Aceitar tipos de videogame que nós nunca deveríamos ter em nossas casas. Or music or activities that are repugnant to God and wrong for the people of God. Ou atividades e músicas que são repugnantes a Deus e são erradas para o povo de Deus. And when we overlook it E quando a gente deixa essas coisas passar, and we fail to respond quando a gente falha em reagir a elas, and we allow it to continue even though it may bother us, e nós permitimos que continue mesmo que nos incomode, we are complicit. nós estamos sendo cúmplices. And that's what we see with Eli. He was a compromised man. E é isso que nós vemos com Eli. Ele era um homem que deixou coisas passar. Later in the book, in chapter 4, there's a story of the Ark of the Covenant being taken by the Philistines. Mais para frente, no livro, no capítulo 4, tem a história de quando a Arca do Senhor é levada pelos filisteus. It's a low point in the history of Israel. É um dos pontos baixos da história de Israel. And the Israelites are in a panic over the loss of the Ark of Os the Covenant. israelitas ficam em pânico diante da perda da arca. Now, they're not in a panic because they're so spiritually minded. Mas eles não estão em pânico porque eles são homens realmente muito espirituais. They're not in a panic because of the fear of the Lord. Eles não estão em pânico por causa do temor do Senhor. They were in a panic because they saw the ark as a good luck charm. Mas eles estão em pânico porque eles viam a arca como um amuleto da sorte. And they thought if they could carry the ark out into the battle, they would be victorious over their enemies. E eles pensavam que se eles pudessem levar a arca nas batalhas, eles certamente teriam vitória sobre os inimigos. And in this battle, the ark is lost. E nessa batalha eles perdem a arca. And it's the time when God brings judgment upon the sons of Eli. Desculpa. E esse é o momento em que Deus traz punição sobre os filhos de Eli. And they are killed in the battle that takes place that day. E eles são mortos na batalha que acontece naquele dia. And a man comes into the town and he tells about the loss of the ark. E um homem vem à cidade e ele fala sobre terem levado a arca. And there's an uproar in the town when the townspeople realize that the ark has been lost. Existe então um burburinho na cidade, a cidade está empolvorosa porque eles viram que a arca foi perdida. And Eli, who is blind, asks, what is the meaning of this uproar? E Eli, que está ali cego, ele fala, por que tem esse burburinho todo, esse And alvoroço? he is told that the ark has been lost E alguém fala para ele que a arca foi levada. and that Hophni and Phinehas are dead. E que Hofni e Finéias estão mortos. And he falls back on his chair and he breaks his neck. Então ele cai da cadeira e ele quebra o pescoço. And the text tells us he broke his neck because his body was so heavy, his body couldn't sustain the fall. E o texto diz que ele caiu e quebrou o pescoço porque o corpo dele era pesado demais. He was fat around the waist because he had eaten the fat offered to God. O texto fala que ele tinha muita gordura ao redor da barriga porque ele estava comendo a gordura do sacrifício. And he died with a broken heart and with a broken neck. E ele morre então com um coração quebrado e com um pescoço quebrado. Do you remember what his daughter said? Lembra do que as suas filhas falaram? She actually dies in childbirth at that very time. Na verdade, naquele mesmo momento, a filha dele morre dando à luz um filho. And she names her son Ichabod, E ela coloca o nome do seu filho de which Icabode, means the glory of the Lord has departed. que significa a glória do Senhor se foi. And so God's judgment comes on Eli and his sons at the same time. Perceba, a ira de Deus vem sobre Eli e os seus filhos no mesmo momento. Why does it come at the same time? Por que vem no mesmo momento? Eli was complicit with his sons. Porque Eli era cúmplice dos seus filhos. We have a prodigal father. Nós temos um pai pródigo aqui. And it was right for God to bring judgment in the end to the house of Eli. E foi justo que Deus trouxesse juízo sobre a casa de Eli. But we could ask ourselves the question, why was Eli like this? Why did this happen? E talvez a gente possa fazer a pergunta, por que Eli era assim? Por que isso aconteceu? How does this happen to a high priest in Israel? Como é que isso acontece com um sumo sacerdote em Israel? And I have a couple of possible answers to that question. E eu tenho algumas respostas possíveis a essa pergunta. I think we can see in the text that Eli was careless in his inattention
toward his sons. Eu acho que a gente vê aqui no texto que ele era descuidado e sem atenção para com seus You filhos. notice that the knowledge he had of his sons' wickedness was second-hand knowledge. Veja que o conhecimento que ele tinha sobre a impiedade de seus filhos era conhecimento de segunda mão. You see that in verse 22. Você vê isso no versículo 22 do capítulo Eli 2. heard about everything his sons were doing in Israel. Eli ficou sabendo de tudo o que os seus filhos faziam a todo Israel. And when he goes to his sons in verse 24, he says, "What I hear is not a good report about you." E quando ele vai falar com os seus filhos no versículo 24, ele diz: "O que eu escuto não é bom sobre vocês." Eli did not have full personal knowledge of what his sons were doing. Eli não tinha conhecimento pessoal do que os seus filhos estavam fazendo. It would be like a teacher calling you and telling you your children are not doing well in school. É como se um professor precisasse te chamar na escola dos seus filhos para falar sobre o comportamento dos seus filhos. If they're not doing well in school, as a parent, that should be something you are aware of. Se eles não estão se comportando bem, isso era algo que você deveria saber. And Eli needed to be informed about what his sons were doing. Mas Eli precisou ser informado sobre o que os seus filhos estavam fazendo. He wasn't paying enough attention. Ele não estava prestando atenção o suficiente. And see, why was it that he had to be told? E a pergunta é, por que ele teve que ser informado? Why was he not observing his sons himself? Por que ele mesmo não estava observando seus filhos? Why did others know more about their behavior than he knew? Por que outros sabiam mais sobre o comportamento dos seus filhos do que ele? Maybe he was distracted by his duties. Talvez ele estava distraído com as suas tarefas. Maybe he had been too busy in his work. Talvez ele estava ocupado demais no seu trabalho. Maybe he was too passive to notice. Talvez ele era passivo demais para notar. We don't know for sure. A gente não tem certeza. But we do know that it seems that even when he was present, he was still absent. Mas parece que mesmo quando ele estava presente, ele ainda estava ausente. As fathers, we can be like that. E como pais, muitas vezes nós podemos ser assim. We can be present, but we're not observing. Nós podemos estar presente e não estarmos observando. We can be present, but we're not listening. Nós podemos estar presente e não estarmos ouvindo. We can be present, but we're not seeing what's going on. Nós estamos presentes, mas não estamos vendo o que está acontecendo. We don't know what's happening with our children. A gente não sabe o que está acontecendo com nossos And we filhos. see that kind of carelessness in the life of Eli. E a gente vê esse tipo de descuido na vida de Eli. He did not give his sons the attention that they needed. Ele não deu a atenção aos filhos que eles precisavam. He did not give them the oversight that they required. Ele não deu a supervisão que eles precisavam. Perhaps that's why they dismissed him E talvez seja por isso que eles não lhe deram ouvidos. and why they ignored him, Porque eles o ignoraram. why they did not obey him. Porque eles não obedeceram. And there's a challenge here for parents that I don't want us to miss. E aqui tem um desafio para pais que eu não quero que você perca. Remember, these stories are warnings for us. Lembra, essas histórias, elas são um aviso para nós. They're here so that we can be instructed by Elas them. estão aqui para que sejamos instruídos por elas. And many parents give their children everything but themselves. E muitos pais dão aos seus filhos tudo, exceto eles mesmos. Do you know what your kids want? Sabe o que seus filhos querem? They want you. Eles querem você. They want your time. Eles querem seu tempo. They want your attention. Eles querem a sua atenção. They want to have mom's ear. Eles querem ter o ouvido da mamãe. They want dad to notice the new skills they're developing. Eles querem que o papai preste atenção e perceba as novas habilidades que eles desenvolveram. They want the love of their parents. Eles querem o amor dos seus pais. And you can't make it up on the weekends. E não dá para você correr atrás do prejuízo nos finais de semana. Strategic vacations will not take the place of time spent with your children. Férias estratégicas não irão cobrir o tempo que você perdeu com seus filhos. And just being at home may not be enough, E só estar em casa talvez não seja o suficiente. because it's possible to be present and yet still be absent. Porque é possível estar presente e ainda estar ausente. We need to be present in our children's lives. Precisamos estar presentes na vida dos nossos filhos. We need to be listening to them. Precisamos estar ouvindo os nossos We need to filhos. be watching them. Precisamos vê-los. We need to be paying attention. Precisamos prestar atenção neles. We need to be talking. Precisamos conversar com eles. We need to be asking good questions. Precisamos fazer boas perguntas. And one of the points we should take away from this passage is that absence and indifference to your children is deadly. Um dos pontos que a gente pode tirar e deve tirar desse texto é que a ausência e indiferença na vida dos seus filhos pode ser mortal. I don't know if people talk about this in Eu Brazil, não sei se as pessoas falam sobre isso aqui no Brasil.
But in America, it's a very popular idea. Mas lá nos Estados Unidos essa é uma ideia muito popular. People say, don't worry about having large quantities of time with your children. As pessoas falam assim, não se preocupa sobre ter grandes quantidades de tempo com Just seus be filhos. sure you have quality time. Apenas se certifique de que você vai ter tempo de qualidade com seus And filhos. I have problems with that idea E eu tenho problemas com essa ideia. because quality time is not something you can have on demand. Porque tempo de qualidade não é algo que você pode ter apertando um botão. You can't say to your 15-year-old, you know, I've got about 20 minutes here. Let's have some quality time together. Não tem jeito de falar para o seu filho de 15 anos, olha, eu tenho 15 minutos aqui, vamos ter um tempinho de qualidade agora, vamos lá. See, you can't schedule quality time. Não dá para marcar tempo de qualidade. Quality time takes place in the middle of quantity time. Tempo de qualidade acontece no meio de tempo em quantidade. It's when you're with your kids. É quando você está lá com seus filhos. You're spending time together. Você está gastando tempo juntos. And it's in the context of that relationship that you have those golden moments of quality time. E é no contexto desses momentos em que você está tendo relacionamento com eles que vocês têm esses tempos dourados de qualidade. And those precious moments can't be scheduled. E esses tempos preciosos não podem ser agendados. They happen. Eles acontecem. And you have a sense as it happens, I am having a very precious moment right now with my child. E quando eles acontecem, de repente você começa a sentir, nossa, eu estou tendo um tempo muito precioso com os meus This filhos is very aqui. special. Isso é muito especial. And then as you spend more and more quantities of time with your children, you have more and more of those quality E times. quanto mais quantidade você tiver com seus filhos, mais tempos de qualidade você vai ter com seus a filhos. bond of trust and relationship is established as you spend time together. Abundância de confiança e de relacionamento são construídos à medida que você gasta tempo juntos. Trust is built as you invest in your children, Confiança ela é construída à medida que você investe nos seus filhos. as they feel like they have you, Quando eles sentem que eles te têm and your attention is on them, e a sua atenção está neles. and you're not there playing with your phone while you're talking to E them, você não está lá brincando com o seu telefone enquanto você fala com eles. but you're looking at them, you're listening to them, Mas você está olhando para eles, você está falando com eles e os ouvindo. you're doing things with them that they enjoy doing. Você está fazendo coisas com eles que eles gostam de fazer. And you see, quality time occurs in the context of quality time, of Veja- quantity time. Veja, tempo de qualidade acontece no contexto de tempo de quantidade. And that bond is formed with children, and the family is blessed by it. E essa abundância de tempo é formada entre a família e os filhos são abençoados com isso. But you get the picture here in the story of Eli. Eli was an ineffective leader in his home. Mas aqui na história de Eli, você percebe que Eli era um líder ineficaz em sua casa. Maybe he mistook leniency for love. Talvez ele confundiu ser um pai leniente com um pai amoroso. Maybe he thought that love made discipline unnecessary. Talvez ele pensava que por amar, disciplina não seria Now, necessária. obviously, by the time we're reading this story in 1 Samuel 2, these men are adults. Mas é óbvio que quando a gente está lendo essa história aqui em 1 Samuel 2, esses homens já são But adultos. what we read about in 1 Samuel 2 is the fruit of patterns of life that were reflected throughout Eli's life with his sons. O que a gente lê aqui em 1 Samuel 2 é o fruto do que era padrão na vida de Eli com seus filhos ao longo da vida deles. Another possible answer to the question, how did this happen? Uma outra resposta possível à pergunta como que isso aconteceu, We could think about the hypocrisy of Eli. nós podemos pensar na hipocrisia de Eli. In chapter 2, verse 12, we read that Eli's sons were wicked men. No capítulo 2, verso 12, nós vemos que os filhos de Eli eles eram ímpios. The word is Belial. A palavra aqui é Belial. They were sons of Belial. Eles eram filhos de Belial. Belial was a pagan deity. Belial era uma deidade pagã. Now, do you remember the story of Hannah's prayer in chapter 1? Você se lembra da oração de Ana lá no capítulo Dois. She's praying in her heart to God in the tabernacle. Desculpa, no capítulo 1, ela está orando no coração dela a Deus dentro do tabernáculo And her lips are moving, but there's no sound. e os lábios dela estão se movendo, mas não tem som nenhum.
And Eli stands in judgment of her. Então ele começa a julgar aquela And he mulher. accuses her of being drunk. E ele a acusa de estar bêbada. And she says, "Don't take me as a drunken woman. E ela fala para ele, não me tome como uma mulher bêbada. I'm deeply troubled. Eu estou amargurada, eu estou atribulada. I'm pouring out my heart to Eu God. estou derramando o meu coração a Deus. Don't take me as a daughter of Belial." Não me tenha como uma filha de Belial, ela diz. It's the same word that is used in chapter 2 to describe Eli's sons. E é exatamente a mesma palavra que é usada no capítulo 2 para descrever os filhos de Eli. So here we have Eli hypocritically standing in judgment of this woman who is pouring out her heart to God. Então aqui a gente tem Eli julgando uma mulher que está derramando o seu coração diante de Deus. And he calls her a daughter of Belial. E ele a chama de filha de Belial. And yet the real sons of Belial are in his own house. Enquanto os verdadeiros filhos de Belial estão na casa dele. Eli's not in a good place. Eli não está numa boa situação. He's hypocritical. Ele é um hipócrita. He lacks spiritual Ele discernment. está com falta de discernimento espiritual. There's something wrong when you see the sins out there before you see the sins in your own house. Tem algo muito errado quando você vê os pecados lá fora antes de perceber os pecados dentro da sua própria There's casa. something wrong when you can rebuke what you think are the sins in a stranger and yet ignore the sins in your own Tem algo home. muito errado quando você está disposto a exortar algo que você pensa ser o pecado numa estranha, quando você ignora os pecados dentro da sua Eli própria was casa. spiritually dull. Ele estava endurecido espiritualmente. In chapter 3, we're told that the word of God was rare in these E days. no capítulo 3, nós aprendemos que a palavra de Deus ela era rara naqueles And dias. verse 2 tells us that Eli's eyes were growing dim. E a gente aprende no versículo 2 do capítulo 3 And many- que os olhos de Eli estavam ficando fracos. Many commentators have seen a connection between these two verses. E muitos comentaristas, eles veem uma relação entre esses dois versículos. That there is spiritual darkness in the land because there's spiritual darkness in the high priest. De que existia trevas espirituais na terra porque existia trevas espirituais no sumo It's sacerdote. not just his physical eyes that are dim, but his spiritual eyes are dim. Não são só os olhos físicos dele que estão fracos, mas os olhos espirituais dele também. Now we know that the sons of Eli are responsible for their choices. A gente sabe, obviamente, que os filhos de Eli são responsáveis pelas escolhas deles. And Eli certainly could have been a better father. E, obviamente, Eli poderia ter sido um pai melhor. And his walk was not what it should have been with God. E a caminhada dele com Deus não foi o que deveria ter sido. And we see the fruit of that in the lives of his Nós sons. vemos o fruto disso na vida de seus filhos. And one of the important things that our sons and daughters need to see in us is spiritual reality. E uma das coisas que muito importantes que nossos filhos e filhas precisam ver em nós é a realidade espiritual. If you're going to talk to your kids about the truth, live the truth. Se você vai falar com os seus filhos sobre a verdade, viva a verdade. If you're going to talk about them and about the way, walk in the way. Se você vai falar com eles sobre o caminho, ande no caminho. Because the example of spiritual vitality you show is louder than any words that you speak. Porque o exemplo de vitalidade espiritual que você demonstrar vai falar muito mais alto do que qualquer palavra que você possa And that's dizer. why in Deuteronomy 6, where we're told about training our children in the ways of God, Por isso que lá em Deuteronômio 6, onde é falado sobre treinar nossos filhos nos caminhos do Senhor, it begins with our love for God. lá começa com o nosso amor por Deus. So the passage says, love the Lord your God with all your heart, soul, mind, and strength. Então a passagem começa com ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, alma, força. These words that I teach you today are to be upon your hearts, impress them on your Para que children. essas palavras que eu ensino a vocês hoje, elas estejam no seu coração e vocês as imprimam nos seus See, filhos. we must be impressed by God ourselves. Nós primeiros precisamos ter sido impressos por As Deus. parents, we have to love the Lord with all of our heart. Como pais, nós precisamos amar o Senhor com todo o nosso coração. And it's that love for God that's going to equip us to sit down and teach them in the ways of God. E é o nosso amor por Deus que vai nos equipar a sentar com nossos filhos e ensiná-los sobre o caminho de Deus. But we've got to love God before we teach our children. Mas nós precisamos
precisamos amar a Deus antes de ensinarmos That's nossos the filhos a proper amar. order. Essa é a ordem It apropriada. begins with you. Começa com você, Your love for God, o seu amor por Deus, your devotion to a God, sua devoção a Deus, your delight in o God, seu deleite em Deus, your sense of being satisfied with all that God is for us in o Christ. senso de estar satisfeito em tudo o que Deus é por nós em Cristo. That's the foundation for everything you have to say. Esse é o alicerce para tudo o que você vai dizer. Well, quickly we see the condemnation of Eli and his family. Rapidamente aqui nós vemos a condenação de Eli e de sua família. Beginning with verse 27, we have a man who is sent from God, Começando no verso 27 do capítulo 2, vem um homem da parte de Deus. and he pronounces the judgment of God on Eli's house and on Eli's sons. E ele pronuncia o juízo de Deus sobre a casa de Eli e sobre Eli, os And filhos de Eli. he reminds Eli that God had given him the opportunity to serve as a priest before God. E ele lembra a Eli que Deus deu a ele a oportunidade de servir como sacerdote. And he had chosen his family to be a family of perpetual priesthood. E ele tinha escolhido a família de Eli para ser uma família de sacerdócio eterno. They had the privilege of Eles offering. tinham o privilégio de oferecer sacrifícios diante de Deus. And he asks these very penetrating questions. He says, "Why do you honor your sons more than you honor me?" E ele faz essas perguntas que são penetrantes. Ele diz: por que você honra os seus filhos mais do que você me honra? Why do you scorn my sacrifices and my offerings? Por que você zomba dos meus sacrifícios e das minhas ofertas? Look what I did for you and your family. Veja o que eu fiz por você e pela sua família. And look at your response. E olha a sua resposta. And God says, I said that your sons would serve before me as priests. E Deus diz: eu falei que os seus filhos serviriam diante de mim como sacerdotes. But that's not going to be the case. Mas isso não vai mais acontecer. And he says these very penetrating words of judgment. E ele diz essas palavras de juízo muito que He penetram says, fundo. those who honor me, I will honor. Ele diz: aqueles que me honram, eu honrarei. And those who despise me, I will disdain. E aqueles que me desprezam, eu os desprezarei. So God says, I'm going to tear your house down. Então Deus diz: eu vou destruir o teu lar. I'm going to cut off your strength. Eu vou tirar a tua força. There won't be an old man in your family line. Não haverá nenhum homem velho Your na sons sua are going to família. fill your eyes with tears. Seus filhos vão encher os seus olhos de lágrimas. And your heart will be filled with grief. E seu coração será tomado de And all of your tristeza. sons will die in their E prime. todos os seus filhos morrerão no And orgulho of course, deles. that's what happens. E é isso que acontece. This is an Old Testament illustration of the principle of Galatians chapter 6. Essa é uma ilustração do Antigo Testamento do princípio que Paulo fala em Gálatas 6. Do not be deceived. Não se engane. God cannot be mocked. De Deus não se zomba. A man will reap what he O sows. homem irá colher aquilo que ele plantar. It's not just an exhortation against mocking God. Veja, esse texto não é apenas uma exortação contra zombar a Deus. It's a statement of reality. Ele é uma afirmação da realidade. We reap what we sow. Nós colhemos o que nós plantamos. Those who honor me, God says, I will honor. Aqueles que me honrarem, eu honrarei, Deus diz. And those who dishonor me, I will disdain. E aqueles que me desonrarem, eu os desprezarei. Now, I have two objectives in this series that I'm doing with you tonight and tomorrow. Nessas séries que eu vou fazer com vocês hoje à noite e amanhã, eu tenho dois objetivos. The first is that I want for us to learn the lessons that are here for us to learn. O primeiro, eu quero que nós aprendamos as lições que estão nos textos aqui para a gente aprender. As we've seen in 1 Corinthians 10, the apostle says these things were written for our instruction. Porque como vimos lá em 1 Coríntios 10, o apóstolo diz essas coisas foram escritas para nossa instrução. We have stories here that are given to us in incredible detail. Nós temos histórias aqui que foram nos dadas com detalhes incríveis. We have actual words inside quotes that are speaking to us the words that were said in the context. Nós temos até diálogos que estão aqui entre aspas. And we are supposed to draw positive lessons even from these negative E stories. nós precisamos tirar lições positivas mesmo dessas histórias negativas. And of course, Paul reminds us in 1 Corinthians that he reminds us of the promises of God for grace for our hours of need. E obviamente, Paulo nos lembra lá em 1 Coríntios 10 das promessas de Deus de que ele nos dará graça nos momentos de necessidade. So in these days we have together, I want for us to learn the lessons that are here for us in this passage. Então, nesses dias que teremos juntos, eu quero que a gente aprenda as lições que estão nas passagens. And I also want us to be reminded that we can find grace from God
in our hour of need. Mas eu também quero que a gente aprenda a perceber que podemos confiar na graça de Deus que virá na hora da nossa So necessidade. we want to be asking, how can I find grace where Eli was careless? Então nós podemos ficar perguntando onde eu posso encontrar graça nessa história de Eli que não cuidou dos seus How can I filhos. find grace to be more attentive, Como eu posso encontrar graça para estar mais atento, to be less hypocritical as I interact with my para ser children? menos hipócrita no meu interagir com meus filhos. So we want to learn the lessons that are here for us. Então queremos aprender as lições que estão aqui. But the other thing I want for us to see, and I want to weave into this, Mas a outra coisa que eu quero que a gente veja e eu quero tecer nesse conjunto is the aqui incredible grace of God that is woven through these Old Testament stories. é a incrível graça de Deus que é entretecida nessas histórias do Antigo Testamento. Because one of the things we see is that God is at work even in our times of failure. Porque uma das coisas que a gente precisa ver aqui é que Deus está trabalhando mesmo nos momentos dos nossos fracassos. And as we see tonight and tomorrow, God is working. E como nós vamos ver hoje à noite e amanhã, Deus está agindo. And we see the grace of God even in these stories of parental failure. E nós vemos a graça de Deus mesmo nessas histórias de fracasso And dos pais. woven into this story are little points of light E entretecidas nessa história existem pequenos pontos de luz that remind us of the fact that God is at work in this story. que nos lembram que Deus está agindo nessa história. Now we've looked at the failure of Eli as a father, Nós olhamos para o fracasso de Eli como pai, and we've looked at the wickedness of his sons olhamos para a impiedade de seus and the filhos disastrous consequences in the lives of his sons, e as consequências desastrosas na vida dos filhos de Eli and even in the life of Israel. e mesmo na vida de Israel. But there's a bright ray of hope in this passage that I don't want us to miss. Mas existe um raio brilhante de esperança nessa passagem que eu não quero que você In perca. fact, right after the descriptions of Eli's sons and how they desecrated the sacrifices and took the meat that they should not have taken, De fato, logo depois da descrição da impiedade dos filhos de Eli e deles tirando a carne que eles não deveriam tirar, we read in verse 18 that Samuel was serving before the Lord. nós lemos no versículo 18 que enquanto isso o jovem Samuel, o menino Samuel, ministrava perante o Senhor. So in contrast to the wickedness of Eli's sons, Então, em contraste com a impiedade dos filhos de Eli, in contrast to the corruption of the priesthood, em contraste com a impiedade dos sacerdotes, we see the faithfulness of this little boy who's lighting the candles in the temple nós vemos a fidelidade desse menino que or the está tabernacle. ali acendendo as velas no tabernáculo. And he's putting them out in the morning, E ele está lá colocando de manhã as velas. and he's looking after the needs of the high priest. E ele está ali cuidando das necessidades do sumo sacerdote. Verse 11 tells us that Samuel ministered before the Lord Então and no, before vers... Eli the priest. então no versículo 11 nós vemos que o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote And Eli. notice again in verse 26, Veja de novo no versículo 26 do capítulo 2. after Eli has rebuked his sons, Depois de Eli ter exortado seus filhos and his sons have ignored him, e seus filhos terem o ignorado, we have this little light of grace shining through. nós temos essa pequena luz de graça brilhando. We read that the boy Samuel continued to grow in stature and in favor with God and man. Nós lemos que o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. And so while Israel is growing more and more dark, Então, enquanto Israel está indo cada vez mais para trevas, Samuel is growing in favor with God. Samuel está crescendo aos olhos do Senhor. God is developing Samuel as the one who will lead Israel after Eli is gone. Deus está edificando e construindo Samuel para que ele possa liderar o seu povo depois que ele se for. And in chapter 3, after we read of the condemnation of Eli's family, E no capítulo 3, depois de lermos sobre a condenação da família de Eli, again we read the boy Samuel was ministering unto the Lord. de novo nós lemos, o menino Samuel estava servindo diante do Senhor. Do you see the beautiful contrast, the grace that is in this Você passage? percebe o belo contraste da graça que está nessa passagem? Samuel is growing in favor with God as he ministers with integrity. Samuel está crescendo em favor diante de Deus à medida que ele serve com integridade. And that's happening at the same time that Eli's sons are experiencing disfavor with God
because of their E wickedness. isso acontece no mesmo momento em que os filhos de Eli estão experimentando o desfavor de Deus por causa da And impiedade what God is deles. doing is providing us with a ray of hope. E o que Deus está fazendo aqui é nos dar um raio de esperança. He's showing us that even in the darkest times, God is still at work. Ele está nos mostrando que mesmo nos momentos mais sombrios, Deus ainda está agindo. There's a new story being written even as this dark story is E unfolding. mesmo no momento em que essa história sombria está acontecendo, existe uma nova história de graça It's a acontecendo story of the também. faithfulness of É God. a história da fidelidade de Deus. It's a story of the answer of God to the prayers of a broken-hearted, barren woman. É a história da resposta de Deus a uma mãe estéril com um coração quebrantado. It's the story of a young boy faithfully serving before the Lord. É a história de um jovem menino servindo fielmente diante do It's the Senhor. story of a young man who's growing in wisdom and in stature and in favor with God. É a história de um jovem que está crescendo em sabedoria, estatura e favor diante de Deus. Do you see what God is doing? Tá vendo o que Deus está fazendo? He's already at work. Ele já está trabalhando. He's preparing new Ele leadership. está preparando nova This liderança. is what God always does. É isso que Deus sempre faz. God always has his answer. Deus sempre tem as suas respostas. Even in the darkest times, Mesmo nos momentos mais even in the sombrios. midst of the darkness of this passage, Mesmo em meio à escuridão dessa passagem. the text is whispering to O us, texto está sussurrando para a gente. don't forget Samuel. Não se esqueça de Samuel. Do you see that little boy serving? Tá vendo o menininho servindo? Do you see that young man growing? Tá vendo aquele jovenzinho Do crescendo? you see this one who's ministering faithfully before the Tá Lord? vendo aquele lá que está servindo fielmente diante do Senhor? That's the hope. Essa é a esperança. God's providing for his people. Deus está provendo para o seu God's povo. raising up another leader. Deus está levantando um novo God's líder. raising up a man of God. Deus está levantando um homem A de man who will Deus. serve God with Um homem que faithfulness. servirá a Deus com fidelidade. See, that's true at all times for God's Perceba, people. isso é verdade em todo o tempo para o povo de Deus. That's true in our lives. Isso é verdade nas nossas It's vidas. true in the life of the church. É verdade na vida da igreja. God is always at work. Deus está sempre trabalhando. He's always preparing for the Ele future. está sempre preparando para o We futuro. always have cause for A hope. gente sempre tem razão para ter God esperança. is looking for his Samuels, Deus está sempre olhando para os seus Samuéis. for those who will say, "Speak, Lord, for your servant hears." Aqueles que vão dizer, fala Senhor, porque o teu servo ouve. He's here tonight. Ele está aqui hoje à noite. He's here tonight as we hear these warnings from the life of Ele Eli. está aqui hoje à noite à medida que a gente ouve essas advertências da vida de Eli. And he's looking for those in this room who will say, "Speak, Lord, for your servant E ele hears." está procurando por aqueles que nessa sala vão dizer, fala Senhor, porque Who o teu will be servo like ouve. Eli and say, "Here I am. E vão dizer, aqui estou, Senhor. Speak, Lord. Fala, Senhor. Use me." Me use. See, as we look at this story, do you see how profoundly we need the grace and goodness À of medida God? que nós olhamos para essa história, você consegue perceber quão profundamente nós precisamos da graça e da misericórdia And how de this Deus. shows a God who is always at work, even in the darkest of Como ela times. mostra como nós temos um Deus que está sempre trabalhando, mesmo nos momentos de escuridão. And I trust that there are many here who in these days will say, "Speak, Lord, for your servant E eu hears." confio que existem muitos aqui que nesses dias de escuridão vão dizer, fala Senhor, porque o teu God servo brought ouve. an end to Eli and his priesthood. Deus trouxe um fim a Eli e a seu sacerdócio. None of his descendants had the opportunity to serve as priests. Nenhum dos seus descendentes teve a oportunidade de servir como sacerdotes. The glory of the Lord had departed. A glória do Senhor se foi. Ichabod. Icabode. There was a 19th century preacher in America, Dwight Moody. Teve um pregador lá nos Estados Unidos no século XIX chamado Moody. And Moody said, "Do you want to know a man's impact? E o Moody disse o seguinte: você quer conhecer o impacto de um homem? Don't just look at his children, look at his grandchildren." Não olhe apenas aos seus filhos, olhe seus netos. Now, I know that Christianity doesn't run in the bloodlines, E obviamente eu sei que o cristianismo não se passa de pai para filho, but the scriptures often speak of God's favor on his people and on their children. mas as escrituras muitas vezes falam sobre a fidelidade de Deus no povo de Deus e nos filhos do povo de Deus. And that's what we want, isn't it? E é isso que a gente quer, não é? We want that 3 generation of Deuteronomy
chapter 6. A gente quer aquela terceira geração, aquelas These três things are gerações for de you Deuteronômio 6. and your children and their children. Essas coisas são para você, para os seus filhos e para os filhos dos seus We filhos. want what David talks about in Psalm 78. Nós queremos o que Davi fala lá no Salmo 78. The laws of God has been given to us to teach to our children, A lei de Deus nos foi dada para que nós as ensinemos aos nossos filhos, so that they will teach it to their para children. que eles possam ensinar os filhos deles. And they will arise and teach it to their E children, eles então vão levantar e vão ensinar aos filhos deles, even to generations yet unborn. até as gerações que ainda não nasceram. We want to see the blessing of God from generation to generation. Nós queremos ver a bênção de Deus de We geração want em to, geração. we want to see one generation following the next in God's Nós ways. queremos ver uma geração seguindo a outra nos caminhos do Senhor. That's what I pray for. É por isso que eu tenho orado, That's what you pray for. é para isso que você ora. Our first prayers every day are for our children, aren't they? As nossas primeiras orações todos os dias são pelos nossos filhos, não são? And even in the darkest hours, there's reason for hope. E mesmo nos momentos mais sombrios, existe motivo para esperança. It's never too late. Nunca é tarde demais. The God who in grace raised up Samuel can raise you up O Deus que em graça levantou Samuel pode te levantar. and can work in you and in your E family Ele pode trabalhar em você e na sua família. and write a whole new story of God's great E- blessing and faithfulness. E escreveu uma história completamente nova da graça e da fidelidade dele. Someone told the story of a little boy who was hiking with his father in the mountains. Alguém contou a história de um garotinho que estava subindo uma montanha com o seu pai. And the path they were following was getting more and more steep. E o caminho que eles estavam seguindo foi se tornando cada vez mais estreito e íngreme. And as they moved along, it became more and more dangerous. E à medida que eles subiam, foi se tornando cada vez mais perigoso. And so the father went along ahead of his son, very carefully placing his feet and finding his way. Então o pai começou a ir na frente do filho com bastante cuidado, colocando os seus pés no lugar certo, mostrando o caminho. And his little boy behind him shouted, Então o garotinho atrás dele gritou: "Choose well, Daddy. Pai, escolha bem. I'm coming right behind you." Eu estou vindo atrás de você. That's what I want to do. I want to choose well. É isso que eu quero fazer. Eu quero escolher bem. We want to choose well so that our children and our grandchildren can follow in the ways of God. Nós queremos escolher bem para que nossos filhos e nossos netos possam nos seguir nos caminhos do Senhor. You're here because that's what you want for your Você children. está aqui porque é isso que você quer para os seus filhos. Let's pray together. Vamos orar juntos. Father, we come to you and we pray that you would help us to learn the lessons of this chapter. Pai, nós nos chegamos até Ti pedindo que o Senhor nos ajude a aprender as lições desse capítulo. This is a difficult time in Israel's history, Esse é um tempo difícil na história de Israel. and we read things that are troubling to us here. A gente lê coisas aqui que nos perturbam. And how we thank you that your word is honest with the problem of sin and human fallenness. Nós agradecemos ao Senhor porque a Tua palavra ela é honesta no que diz respeito ao pecado e à queda do homem. And we thank you, Lord, for the reminders even in this passage that the grace of God was at work even in these dark E nós hours. te agradecemos pelas lembranças desse capítulo de que a Tua graça estava agindo mesmo nos momentos mais sombrios. And that you were raising up Samuel who would say, "Speak, Lord, for your servant hears." E que o Senhor estava levantando Samuel que diria: Fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. And that's what we want to say to you tonight, Lord. E Senhor, é isso que queremos falar a Ti hoje. We want to hear all that you have to say to us. Queremos ouvir tudo que o Senhor tem para dizer para a gente. We want to learn the lessons that you intended for us to learn by giving us these passages. Nós queremos aprender as lições que o Senhor quer que nós aprendamos nessas passagens. So we say, "Speak, Lord, for your servants Então hear." nós te dizemos: Fala, Senhor, porque Teu servo ouve. And we pray that the blessings of God would follow in our families, E nós oramos que as Tuas bênçãos, Senhor, possam vir às nossas famílias. that we would see the incredible grace and mercy of God. De forma que possamos ver a incrível graça e misericórdia de Deus. We ask this for His own glory. Pedimos isso para a Tua própria glória. Amen. Amém.